Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado pela participação nesse nosso seminário dessa manhã. E como tema para esse seminário, a gente escolheu falar de condicionamento de sementes, mais especificamente do condicionamento no controle do potencial hídrico do meio em que essas sementes elas estão armazenadas. Então, uma introdução rápida sobre a importância de se condicionar essas sementes é que a semente ela é uma das maneiras que a gente tem para multiplicar uma determinada espécie vegetal. E a grande vantagem de se utilizar as sementes para essa multiplicação é que ela nos possibilita uma conservação de uma variabilidade genética maior, porque principalmente quando a gente tem essa semente formada a partir do encontro do gameta masculino e feminino de plantas diferentes. E isso possibilita uma combinação genética diferente, melhor, por exemplo, do que se nós fizéssemos a multiplicação da espécie por órgãos vegetativos, como a estaquia, por exemplo, que no caso a gente só estaria clonando uma determinada planta, mantendo-se o código genético dessa planta. Então, a semente, uma composição básica das sementes em geral, seria composta de três itens. Teria o eixo embrionário, que é o eixo de propagação, que é ele que vai formar a planta posteriormente. A semente ela também tem um tecido de reserva no interior dela, que serve para nutrir esse eixo embrionário e como uma reserva inicial de energia para germinação. E também tem a terceira parte, que seria uma cobertura da semente. Essa cobertura ela protege o interior da semente contra danos mecânicos, contra a entrada de micro-organismos e também, às vezes, contra o ataque de insetos. E essa cobertura também é responsável pela regulação no processo de entrada e saída de água e de oxigênio. Esse envoltório da semente, ela tem diferentes níveis de permeabilidade. Ele pode ser impermeável, ou seja, não permite a entrada de água na semente, no interior da semente. Ela pode ser parcialmente permeável, ou seja, entra uma quantidade de água, mas é uma quantidade menor, e isso influencia diretamente na velocidade de embebição dessa semente, que é a hidratação da semente por meio da entrada da água. Ou elas podem ser totalmente permeáveis, e isso também influencia na velocidade de embebição da semente. E tanto a germinação, que é o desenvolvimento da semente abaixo da superfície do solo, quanto a emergência, que é quando ela ultrapassa esse limite, esses dois processos são influenciados por fatores externos e internos. Quando a gente fala de fatores internos, a gente pode considerar os fatores da própria semente, se ela possui ou não dormência, se existe ali no meio algum tipo de inibição por dela própria ou de outras plantas por alelopatia, ou se existe algum tipo de promotor de germinação. E já no caso dos fatores externos, seriam os ambientais, a presença ou ausência de luz, de água, a variação da temperatura do solo ou do substrato em que essa semente se encontra e a presença ou não de oxigênio. E controlar esses fatores externos
tem uma grande importância no condicionamento de sementes, porque ele ajuda a diminuir o tempo de germinação e, por consequência, já que ela vai germinar mais rápido no campo, ela fica menos tempo exposta às condições ambientais. E isso pode diminuir também a incidência de fungos, porque ela vai ficar menos tempo ali em dormência, na presença de umidade e do calor, e a incidência de fungos seria menor. Controlar os fatores externos também ajuda a aumentar o tempo de armazenamento dessas sementes e melhora o stand de germinação e a uniformidade com que as plantas elas vão se desenvolver depois de germinadas. Então a gente tem as sementes germinando e crescendo numa mesma taxa de crescimento, sem desnível nas fases fisiológicas da planta. E como citado anteriormente, os fatores de influência externos mais importantes seriam a luz, a presença ou não da luz, as variações que a semente sofre de temperatura, a presença de oxigênio para essa semente respirar e principalmente a disponibilidade de água. A presença ou não de água no solo ou no substrato que a semente se encontra e se essa água presente no solo ela está livre para a utilização ou não da semente. E é esse fator de influência que a gente vai focar mais hoje. Então, a disponibilidade de água ela é o fator de maior influência, porque ela vai ditar a velocidade de imbebição, que seria a hidratação dos tecidos da semente por meio da entrada de água proveniente do solo, por exemplo. E com a entrada de água, com a reidratação dos tecidos, vai haver uma intensificação da respiração e do metabolismo dentro dessa semente, que vai dar o início ao crescimento e germinação da semente. A necessidade de água para a semente começar o seu desenvolvimento, para ela sair da dormência dela e começar o seu desenvolvimento, ela varia de acordo com a espécie. De uma maneira geral, a gente tem alguns valores médios na literatura que consideram que sementes de monocotiledôneas, elas precisam em torno de 35 a 40% de umidade para que haja a germinação. Já as dicotiledôneas, elas precisariam de mais água. Então, elas precisariam em torno de 50 a 55% de água. E esse processo, esse fluxo de água que vai acontecer do solo para a semente, ela é influenciada por diferentes fatores. Primeiro, como a gente comentou, a permeabilidade da cobertura dessa semente. Se essa semente ela é permeável ou impermeável, e os diferentes níveis nesse meio termo. A temperatura do sistema no momento da absorção da água. A área de contato que a semente tem com o substrato ou o solo. E principalmente a diferença no potencial hídrico. Aqui a gente aproveita para ressaltar que a umidade ela é diferente do potencial hídrico. Quando a gente fala de umidade do solo ou do substrato, a gente fala na quantidade de água que está presente no solo. Ou seja, o volume de água presente nesse solo ou a porcentagem desse solo que é ocupada por água. Já o potencial hídrico, ele seria uma variável mais qualitativa. Ele não vai nos dizer quanto de água tem nesse solo, mas a energia que essa água apresenta. Ou seja, a água ela está presente no solo, mas ela está presa
indisponível para o uso da semente ou ela está livre, podendo, por exemplo, participar do processo de embebição. E é o potencial hídrico da água e não a umidade que vai ditar não só a direção do fluxo da água, se a água vai da semente para o solo ou do solo para a semente, e a taxa na qual esse fluxo vai ocorrer. Então, antes de entrar mais a fundo no conceito de potencial hídrico de água, eu gostaria de lançar duas questões para o público para entender melhor o perfil dos nossos participantes de hoje. Então, como o Carlos comentou no início da apresentação, essas questões elas vão aparecer na tela. Então, basta que vocês cliquem em uma das opções que a gente já vai receber as respostas. Então, a primeira pergunta que a gente lançou é para entender um pouco melhor com que tipo qual é a área de atuação dos nossos participantes hoje. Nós recebemos aqui as respostas e basicamente metade dos nossos participantes trabalha com outras áreas que não a parte de sementes, seja em grãos, arbóreas ou hortícolas. E 1/3 dos participantes trabalha com a produção de grãos. E agora a segunda pergunta, mais voltada para o nosso próximo tópico da apresentação, seria sobre o conhecimento de vocês sobre o termo potencial hídrico. Nós estamos recebendo os resultados agora e cerca de 46% das pessoas conhecem o termo potencial hídrico, 31% conhecem e utilizam o potencial hídrico nos seus trabalhos e cerca de 20% desconhece o conceito de potencial hídrico. Muito obrigado pela participação. Agora a gente vai então dar continuidade à apresentação, definindo o que seria esse potencial hídrico. Só para frisar então, é o potencial hídrico que vai ditar o fluxo de água em um determinado sistema, quando tem uma interface entre dois componentes diferentes, por exemplo, o solo e a semente. E a água ela vai sempre fluir do local que tem o maior potencial hídrico para o local que tem o menor potencial hídrico, obedecendo a segunda lei da termodinâmica. Isso é claro se a interface desses dois componentes permitir essa passagem de água. Então ela vai do maior para o menor, sempre buscando um equilíbrio. Então, quando a gente fala de potencial hídrico, a gente está falando de uma característica mais complexa. E ela se compõe de 4 outros potenciais, que são os potenciais mátrico ou matricial, que tem relação com a presença ou não de forças de adsorção e coesão da água. A gente tem que considerar também um potencial gravitacional, que tem relação com a posição em um determinado campo gravitacional da nossa amostra em questão. A terceira componente do potencial hídrico seria o potencial osmótico, que tem relação com a presença ou não de solutos osmoticamente ativos. E a quarta componente do potencial hídrico seria o potencial de pressão, que vai variar se a gente tiver algum tipo de pressão sendo exercida ou uma sucção.
Então, a primeira componente seria o potencial matricial. Então, como a gente comentou anteriormente, ele vai variar esse potencial matricial de acordo com a presença ou não de uma força de atração entre a água e outras partículas do meio, por exemplo, partículas do solo, as proteínas, a celulose, etc. Então, sempre que a gente tem uma superfície em contato com a água e existe uma força de atração entre esses dois componentes, a gente vai ter uma alteração no potencial matricial. E esse potencial matricial ele é sempre negativo. Então a gente considera que uma água livre ela tem um potencial matricial de zero. À medida em que a gente vai atraindo essa água na superfície de alguma partícula, esse potencial vai ficando mais e mais negativo. Ou seja, ela vai ficando mais presa nas partículas sólidas em questão e vai ficando menos livre para a utilização, seja da semente ou das plantas. E como a gente pode concluir, ele vai ter uma ligação muito forte com a superfície específica dessas partículas sólidas. Então aqui fica um desenho para entender melhor o funcionamento do potencial matricial. A gente tem uma superfície de alguma partícula sólida e a presença de moléculas de água nesse meio. Como a molécula de água ela é uma molécula polar, sempre que tiver algum tipo de carga na superfície do sólido, ela vai ser atraída para essa superfície pelas forças de adesão ou então coesão entre as próprias moléculas de água. O potencial matricial ele também tem uma forte influência da temperatura. Então, esse potencial matricial ele vai variar de acordo com a temperatura do nosso sistema. Essa analogia que eu vou utilizar agora, ela é uma analogia feita pelo professor Castiglione, dos Estados Unidos, e que fica bem fácil de entender como que a temperatura influencia no potencial matricial. Então aqui a gente tem uma partícula sólida, pode ser uma semente ou um solo, e em volta dela, essa área azul, seria a água que ficou presa nessa partícula, por meio das forças matriciais. Então se a gente compara essa camada de água presa como se fosse o gelo. Se a gente tem uma baixa temperatura, essa água, ela, entre aspas, ficaria congelada, e essa camada de água presa no solo, ela ficaria maior. Do contrário, se a gente tiver um aumento de temperatura, a gente vai estar inserindo energia no nosso sistema e aquelas moléculas de água que estavam presas na partícula sólida, elas vão se soltando, ou entre aspas, derretendo, e essa camada de água presa, ela vai diminuindo. E além do efeito da temperatura, tem um efeito ainda mais direto, que é do tamanho das partículas em questão. Então a gente pode concluir que se a gente tem um sistema com várias partículas pequenas, bem menores, como no caso da argila, a gente vai ter uma superfície específica, uma área para essa água se prender muito maior do que se fosse uma partícula maior, como na areia. Então, ela vai ter uma área maior para se prender na argila, e então aqui a água ela vai ficar menos livre do que em uma partícula maior. A segunda componente do potencial hídrico seria o potencial osmótico. Ele tem interferência principalmente na presença ou ausência de solutos dissolvidos nessa água. Ele também é um potencial sempre negativo, então a nossa referência seria uma água limpa, sem nenhum tipo de solutos, e à medida que a gente vai adicionando solutos osmoticamente ativos, que têm um certo efeito na osmolaridade dessa água, a gente vai diminuindo o potencial hídrico total dessa água, ou seja, quanto mais solutos, mais essa água vai ficar presa e menos ela fica disponível
para a utilização das sementes. Ele tem uma maior importância quando a gente trata de solos principalmente afetados por alta salinidade ou no próprio interior das plantas. Então aqui é mais um exemplo gráfico para a gente entender o funcionamento do potencial osmótico. A gente teria uma água na qual a gente insere íons, por exemplo, de cálcio e potássio, que seriam os nossos solutos osmoticamente ativos. Quando a gente insere esses solutos na água, eles vão atrair as moléculas de água e elas vão ficar presas nesses solutos. Ou seja, o nosso potencial osmótico vai diminuir, por consequência, o potencial hídrico total também vai diminuir, e a nossa água ela vai ficando menos e menos disponível para a utilização das sementes, por exemplo. Por isso até que a gente não consegue utilizar água do mar para irrigação de plantações, por exemplo, porque ela tem uma alta salinidade e apesar de ter uma quantidade de água sendo acrescentada no solo, essa água ela não estaria livre para a utilização das plantas. O potencial osmótico é um potencial que pode ser calculado. Se a gente tiver os íons que estão presentes nessa solução e a temperatura que essa solução se encontra. A terceira componente do potencial hídrico, então, seria o potencial de pressão. Essa componente ela vai variar se a gente tiver uma pressão exercida no nosso sistema ou não. Diferente dos outros dois componentes do potencial hídrico, o potencial de pressão ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, positivo, se a gente estiver aplicando algum tipo de pressão, por exemplo, na pressão sanguínea que circula dentro dos animais, ou então algum tipo de sucção que puxa essa água para um determinado local. No caso, como exemplo aqui, a gente tem o xilema das plantas. Então, um exemplo gráfico para entender o funcionamento do potencial de pressão é um exemplo bastante tradicional na realidade. Então, a gente traz aqui, no primeiro caso, uma água destilada, que seria o nosso referencial. Então, a gente considera que é uma água que não tem nenhum tipo de pressão sendo exercida nela, e também ela é uma água limpa, não tem nenhum tipo de soluto, diminuindo o potencial osmótico dessa água. Se a gente pega uma célula vegetal e coloca dentro dessa água, no momento em que ela é colocada, a gente tem que ela tem um potencial negativo. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de pressão sendo exercida nela, mas como ela tem solutos dentro do citoplasma dela, ela tem um potencial osmótico negativo. Então, o potencial hídrico total dele também vai ser negativo. Só que se a gente deixa essa célula vegetal dentro dessa água destilada, a tendência, como a gente disse anteriormente, é a água fluir do local de maior potencial, que seria o potencial zero, ou menos negativo, para o local de menor potencial, que seria dentro da célula. E como a membrana e a parede celular permitem essa entrada de água, a tendência é que essa água entre até que o sistema fique em equilíbrio. Então, se eu tenho um potencial osmótico de -2 no interior, ele vai gerar um potencial de pressão de +2 sendo exercido na parede celular, para que o sistema como um todo entre em equilíbrio e a energia fique em zero. E é isso que difere uma planta murcha por estresse hídrico de uma planta que fica mais ereta. É essa pressão exercida dentro das paredes celulares da planta. E a quarta e última componente do potencial hídrico seria o potencial gravitacional. Esse é um potencial mais fácil de entender,
porque ele vai variar de acordo com uma posição da nossa amostra dentro de um campo gravitacional. Então a gente tem que definir também uma referência, assim como nos outros casos. Por exemplo, a minha referência é esse ponto aqui. Então toda água que estiver acima desse ponto, ela vai ter um potencial gravitacional positivo, e toda água que estiver abaixo desse ponto, ela vai ter um potencial hídrico negativo. Então, agora que a gente conceituou o potencial hídrico, a gente vai tratar um pouco das aplicações dessa propriedade no tratamento de sementes. E alguns desses casos que a gente vai citar aqui, por exemplo, é na conservação de sementes, principalmente nos bancos de genes das variedades vegetais, na embebição da semente, que é o processo de hidratação da semente para a germinação, e na consequente germinação dessa semente. Então, o primeiro caso seria para conservar um material genético. Como a gente comentou, as sementes elas vêm do encontro de gametas masculinos e femininos. E isso tem uma vantagem genética muito grande, principalmente se cada um desses gametas vier de uma planta diferente. E a conservação desse material genético é importante não só para melhoramento de espécies, como também para a própria resistência dessas espécies a determinado tipo de doença ou pragas. Então, um problema na conservação de sementes é o alto grau de umidade, porque as sementes, quando elas têm um alto grau de umidade, elas ficam mais suscetíveis à incidência de fungos. E sempre que uma semente ela é atacada por fungos, ela tem a sua deterioração acelerada. Então é por isso que a gente utiliza o potencial hídrico para controlar essa atividade de água dentro das sementes, porque ela é que vai dizer melhor se a água que está presente ali ela é suficiente para germinação ou, no caso, para inibição da incidência fúngica. E como alternativa para conservar sementes, seria reduzir esse teor de água na semente. E isso funciona bem para um grupo de semente, porque a gente tem dois grupos diferentes, que seriam as ortodoxas e as recalcitrantes. As ortodoxas, elas têm um comportamento mais previsível quando se trata de desidratação. A gente consegue tirar a água dessas sementes e preservá-las em uma umidade que não permite a incidência de fungos, mas que também não mata essa semente. O problema fica no segundo grupo, que são as sementes recalcitrantes. Nesse caso, elas têm uma tolerância muito baixa para desidratação. A gente não consegue diminuir a umidade dessas sementes a ponto de inibir a ação de fungos sem matar essas sementes. E um outro problema também é a susceptibilidade às baixas temperaturas. Alguns exemplos de sementes que são recalcitrantes seriam, por exemplo, da pitanga, do pinhão, do cacau e da uvaia. Uma característica que é bastante comum nesse tipo de semente é que elas têm uma massa muito grande quando se comparada com o eixo embrionário. E esses dois grupos têm uma viabilidade diferente, uma capacidade de se manter armazenadas sem perder a capacidade germinativa. Então, dentro das ortodoxas, a gente consegue desidratar porque elas, por si só, no processo natural delas, elas já sofrem uma desidratação durante o seu desenvolvimento. Então, a gente consegue, por exemplo, manter essas sementes em potenciais hídricos de até menos 350 megapascal.
o que é bem seco. Já no caso das recalcitrantes, elas não passam naturalmente por esse período de dessecação, de desidratação. Então, quando elas são dispersas pela própria planta, elas saem em um teor de umidade muito elevado e o metabolismo também não diminui tanto. Então, elas não conseguem ser desidratadas tanto quanto as ortodoxas e o potencial hídrico dela fica em torno de menos 1,5 megapascal até menos 5 megapascal. Mas dentro do grupo de recalcitrantes, a gente também tem diferentes níveis de suscetibilidade à desidratação. Então a gente tem sementes recalcitrantes, mas dentro delas a gente tem algumas que são mais resistentes à desidratação e algumas que são menos resistentes. Esse gráfico ajuda a gente a perceber isso. Então, a gente tem 3 categorias dentro delas, que seria a mínima, a moderada e a alta. E a tolerância à desidratação, ela é maior nas recalcitrantes mínimas e vai caindo à medida em que a gente anda em direção às recalcitrantes altas. Em sentido contrário, a gente tem a velocidade de germinação e a sensibilidade a baixas temperaturas. Então, as mínimas elas são menos sensíveis a baixas temperaturas, elas aguentam mais baixas temperaturas, e à medida que a gente vai em direção às altas, essa sensibilidade aumenta. A gente aqui separou as sementes em 2 grupos, ortodoxas e recalcitrantes, mas também existem algumas sementes intermediárias, que não chegam nem a um extremo de ortodoxa e nem recalcitrante, porque ela apresenta um comportamento intermediário. Por exemplo, sementes que toleram ser desidratadas, mas nesse caso elas ficam mais suscetíveis ao frio, à ação do frio. E no caso de tentar diminuir a ação desses fungos nas sementes, a gente tem algumas opções disponíveis, que seria, por exemplo, o tratamento com fungicidas, que se mostra bastante eficiente no caso do controle dos fungos, mas daí tem problema de poluição do meio ambiente. A gente pode passar essas sementes por um tratamento térmico, ou por água quente, ou por uso de ar quente, e isso também tem mostrado resultados favoráveis. E o tópico da nossa apresentação de hoje, que seria condicionar osmoticamente essas sementes, trabalhar o potencial hídrico do meio em que essas sementes elas se encontram, para controlar a entrada de água nas sementes. Esse é um estudo que a gente trouxe aqui, só para mostrar que existem pesquisadores tentando entender melhor a eficiência do controle, do condicionamento de sementes utilizando o potencial hídrico. Nesse caso, foram comparados tratamentos térmicos e tratamento, por exemplo, aqui controlando o potencial hídrico a menos 4 megapascal, e diferentes tempos de armazenamento, sementes armazenadas por 60 dias e por 120 dias. E aqui mostra também o controle dos fungos, no caso aqui do Cladosporium, com a utilização de um potencial hídrico controlado. Também em 60 dias e 120 dias de armazenamento. Esse estudo ele mostra que existe um potencial de se trabalhar a conservação de sementes controlando o potencial hídrico, porque é o potencial hídrico que vai ditar não só a entrada de água na semente para suas funções fisiológicas, como a disponibilidade de água ou não para a incidência de fungos. Já uma outra aplicação do potencial hídrico em sementes seria no processo de embebição, que é o fluxo da água que vai do solo para a semente começar prosseguir com o seu desenvolvimento.
De novo, a água ela vai de um potencial maior, de um local de maior energia, para um potencial de menor energia. Então aqui seria um esquema representando a semente em amarelo e o meio no qual ela se encontra em azul em volta. Na situação A gente tem um potencial hídrico maior em volta da semente do que dentro da semente, o que vai fazer com que a água flua do meio para dentro da semente. Se a gente tiver um sistema ao contrário, com uma semente com potencial hídrico maior do que o potencial hídrico do meio, a gente vai ter uma saída dessa água para o meio. E nos dois casos, esse processo vai acontecer buscando o equilíbrio. Então vai haver uma alteração no potencial hídrico tanto da semente quanto do meio logo ao redor dela. Então, a tendência é o solo ter um potencial hídrico maior do que a semente, daí essa água vai fluir do solo para a semente, vai diminuindo o potencial hídrico do solo e vai aumentando o potencial hídrico da semente. À medida em que essa água vai entrando na semente, o metabolismo ele vai aumentando, vão surgindo mais substâncias, mais solutos dentro do citoplasma da semente, e vai reduzindo o potencial hídrico da semente, porque ele vai reduzir o potencial osmótico, que é uma das componentes do potencial hídrico. E existe uma relação criada, da mesma forma que a gente utiliza graus dias para o desenvolvimento de uma planta, a gente também consegue calcular isso por potencial hídrico. Então a gente considera um potencial hídrico base, e vai calculando todos os dias o potencial hídrico lido menos o potencial hídrico de base e vai somando esses potenciais hídricos para determinar quanto de potencial hídrico ao longo de um certo tempo uma determinada cultura precisa. Esse é um esquema que mostra as diferentes fases na embebição. Então existe uma fase 1 na qual a entrada de água é muito maior, ela acontece numa taxa alta. Chega numa fase 2 na qual ela fica estável e depois ela aumenta novamente. Então na fase 1 o potencial hídrico vai afetar não só a entrada de água, mas com qual velocidade essa água vai entrar na semente. E na segunda fase, a gente controlando o potencial hídrico, a gente consegue controlar também a duração dessa fase. E aí que entra a importância do controle do potencial hídrico na conservação das sementes. Uma outra importância do potencial hídrico, aí já no caso da planta germinada e em crescimento, seria a utilização da água do solo. Porque como a água ela vai de um potencial hídrico maior para o menor, o solo ele tem que ter um potencial hídrico maior do que a raiz, e para essa água subir, a raiz tem que ter um potencial maior do que o de xilema, e assim por diante, até chegar nas folhas e sair para a atmosfera. A gente percebe também nesse esquema que se a gente tiver um potencial hídrico muito baixo no solo, ou seja, um solo muito seco, a planta, para tirar essa água do solo, precisaria exercer uma força muito maior. E chega um ponto em que a planta ela não consegue aumentar essa força, e é o ponto de murcha permanente que a gente chama. Que a planta ela não consegue mais retirar a água do solo para sua utilização. E para o condicionamento das sementes, quando a gente trata de potencial hídrico, normalmente a gente utiliza um meio no qual a gente define o potencial hídrico e coloca essa semente lá. Isso porque quando a gente tem uma hidratação não controlada, a gente deixa a água lá disponível para a semente utilizar, ela vai absorvendo numa taxa muito alta. Já se a gente tem um meio que a gente tem um potencial hídrico definido, a gente controla essa taxa de hidratação da semente. E existem três maneiras de se controlar esse potencial hídrico.
as mais utilizadas, que seria controlando a componente matricial, controlando a componente osmótica, ou então uma combinação das duas. Quando a gente trata de condicionamento osmótico, a gente tenta utilizar materiais que vão diminuir a componente osmótica do potencial hídrico. Então, normalmente a gente utiliza substâncias que vão diminuir o potencial osmótico porque eles são solutos osmoticamente ativos. Eles, quando colocados na água, vão atrair essa água e vão deixar ela menos disponível para a utilização da semente. Alguns materiais mais utilizados são o PEG, o polietileno glicol, manitol ou até sais inorgânicos como cloreto de sódio. Esse estudo ele também foi trazido aqui a título de demonstração. Nesse caso, ele foi comparado diferentes, um tratamento testemunha com a utilização do controle da componente osmótica. Então, foi utilizado polietileno glicol em dois potenciais hídricos diferentes e avaliado a taxa de germinação. E foi verificado uma taxa de verificação maior quando utilizado o controle osmótico do que na parcela testemunha. Além de controlar a componente osmótica, a gente também pode controlar a componente matricial. Nesse caso, a gente precisa utilizar materiais com uma granulometria alta, que ela tem uma superfície específica alta, para que a água ela consiga absorver, né, na parede desse material e ficar menos disponível para a utilização da semente. No caso, os materiais mais utilizados são a vermiculita, o microcel, que seria um silicato de cálcio, ou até a areia. A gente coloca esse material dentro da água, dentro da solução, para que ele diminua o potencial hídrico do meio da semente. Por fim, aqui, a gente traz um dos equipamentos que são utilizados para esse controle de potencial hídrico, que seria um leitor de potencial hídrico por ponto de orvalho. Esse aparelho ele mede não só o potencial, a componente matricial da substância, mas também mede a componente osmótica da substância, que são os dois componentes mais utilizados com semente. O funcionamento dele seria basicamente isso. A gente fecha a amostra, por exemplo, a gente pega o meio que a gente quer controlar o potencial hídrico, coloca dentro da câmara e fecha essa câmara. A tendência é o potencial hídrico da amostra se equilibrar com o potencial hídrico do ar, que fica logo em cima dele, e ele vai utilizar o momento da formação de um orvalho, assim ele vai resfriando o espelho, até que forme um pequeno orvalho nesse espelho. Quando esse orvalho se formar, esse sensor óptico ele vai perceber essa formação do orvalho e ele vai capturar a temperatura do espelho e a temperatura da amostra para calcular o potencial hídrico da nossa substância. Então, em resumo da nossa apresentação de hoje, a gente pode perceber que não existe só um tipo de semente. As sementes elas são diferentes de acordo com as suas necessidades hídricas e também elas permitem um armazenamento mais simples ou mais complexo, que condicionar os fatores externos, luz, temperatura, disponibilidade de água, ajuda a gente não só a conservar essas sementes por um período maior, mas também melhorar a qualidade dessa semente. Ou seja, na hora que a gente for colocar os grãos, por exemplo, no campo, elas vão mostrar uma taxa de germinação melhor, elas vão crescer mais uniformemente e o stand ele vai ficar uniforme também. Preservando essas sementes é importante não só para o armazenamento dos grãos que vão ser plantados, mas também
para preservar a variabilidade genética das espécies que a gente tem interesse. Existem várias maneiras de se tentar esse armazenamento, tratamentos térmicos, químicos, hídricos. O que a gente comentou aqui com mais importância seria também esse potencial de utilizar o potencial hídrico para controle das sementes, e que o condicionamento, utilizando esse potencial hídrico, ele mostra potencial, segundo os estudos que a gente encontrou na literatura, tanto utilizado sozinho, quando ou associados com algum outro tipo de tratamento, por exemplo, o térmico. Mas que são estudos... Mas a conclusão da maioria dos estudos que a gente encontrou é que é um potencial que ainda não foi explorado completamente. Então aqui a gente chegou no final da nossa apresentação. Eu queria agradecer a presença de todos, a atenção de todos. E antes de passar para as perguntas e respostas, como a gente sempre tenta manter um tópico em mente para a próxima apresentação, eu queria pedir a ajuda de vocês para a definição do próximo seminário. Então, a gente vai lançar uma pergunta online com algumas possibilidades de tópicos a serem abordados. E se vocês puderem nos ajudar a escolher um, eu agradeceria. Então, nós estamos recebendo os resultados aqui. São opiniões bem divididas, mas 36% optou por condutância estomática. Muito obrigado pela participação. Então, agora a gente vai abrir um tempo para as perguntas e respostas. Muito obrigado, Fábio, pela sua apresentação. Obrigado a todos os participantes. Nós temos várias perguntas que foram enviadas. Se você ainda tem uma pergunta que não foi enviada, fique à vontade em submeter sua pergunta utilizando a ferramenta do GoToMeeting. Nós vamos procurar responder o maior número possível dentro do horário que nós temos disponível para essa apresentação. E se não for possível responder a todas, nós vamos responder as demais por e-mail e enviar aos interessados. Relembrando aqueles que chegaram depois da abertura da apresentação, uma cópia dessa apresentação será colocada na página principal da Decagon. O website é decagon.com.br. Muito bom, então vamos a algumas perguntas aqui. Fábio, nós temos o participante Odair. Ele pergunta o seguinte: bom dia, Fábio, me chamo Odair. Gostaria de saber se ao reduzir a umidade da semente pode afetar a germinação e até que ponto? Bom, Adair, reduzir a umidade, ela vai sim afetar a germinação das sementes. Agora, esse limiar, quanto que a gente pode baixar, ela vai realmente variar de acordo com a semente que a gente está trabalhando.
alguns efeitos de se diminuir a umidade da semente podem ser vistos no campo. Por exemplo, a taxa de germinação, quantos por cento das sementes que eu plantei realmente germinaram no campo. A gente pode perceber também essa qualidade da semente no stand que foi formado. Algumas sementes podem gerar plantas mais fortes, outras plantas mais fracas. Então, no campo a gente vai perceber um desnível dessas plantas, e isso também não é desejável, porque vai criar uma certa competição dessas plantas pelos recursos naturais disponíveis, e as plantas mais fracas vão acabar sofrendo mais com isso. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Odair. A nossa próxima pergunta. Só um instante, por favor. Ah, sim, perfeito. Fábio, qual componente do potencial hídrico tem maior peso quando se trabalhando com sementes? Bom, então como a gente comentou, são 4 as componentes que formam o potencial hídrico total, sendo que quando a gente trabalha com sementes, os mais importantes seriam realmente o matricial, que tem relação com a presença ou não de superfícies nas quais a água ela pode se prender, e o potencial osmótico, que tem relação com a presença ou não de solutos. Isso principalmente quando a gente trata do interior da célula vegetal, por exemplo. Alguns deles, até em diferentes fases da germinação, têm um peso maior do que o outro. Então, por exemplo, no início da embebição da semente, o potencial matricial, ele tem um peso maior. À medida em que essa semente ela vai absorvendo água, essa componente ela vai perdendo um pouco mais da sua importância e vai dando lugar ao potencial osmótico, porque é quando a semente ela começa a se desenvolver, os solutos dentro dela vão aumentando e vai diminuindo então o potencial osmótico dentro da célula, aumentando essa diferença, potencial dentro da célula com potencial do solo. Muito bom. Então, a nossa próxima pergunta é da participante Draiele. Fábio, o condicionamento de sementes, seja hídrico ou osmótico, pode ocasionar melhorias na qualidade fisiológica. O processo de secagem após o condicionamento pode ou deve ser realizado? Bom, Driele, no caso, isso vai depender do tipo de semente que a gente está trabalhando. A gente tenta utilizar o controle do potencial hídrico, seja osmótico ou matricial, principalmente quando a gente não tem essa possibilidade de secar a semente, porque se a gente secar essa semente, ela vai acabar morrendo. Mas para sementes que possibilitam essa secagem, essa pode ser uma alternativa. A gente mantém esse fluxo de água para dentro dela controlado, utilizando o controle do potencial osmótico ou matricial, e depois a gente pode secar se essa semente permitir, sem morrer, para aumentar também o seu período de armazenamento. Porque o que os estudos mostram também é que existe essa possibilidade de associar metodologias, não só utilizar uma, mas combinar térmico com osmótico ou osmótico com secagem e assim em diante. Muito obrigado, Fábio. A próxima pergunta é, Fábio, quanto tempo leva para fazer uma leitura do potencial hídrico em sementes? Bom, a leitura do potencial hídrico vai depender de acordo com a metodologia que a gente utiliza. Então, o mais comum seriam aquelas panelas de pressão, na qual a gente coloca o material dentro dela e exerce a pressão na qual a gente
quer, a pressão objetivo, no caso, né, na qual a gente quer chegar com essas amostras, e espera que ou o papel ou o solo dentro dele chegue nessa pressão. Isso pode levar alguns dias, mais ou menos dependendo da pressão que a gente está buscando. Se a gente for utilizar o método de ponto de orvalho, no caso, para sementes eu acredito que deva levar em torno de 10 a 20 minutos, também dependendo do potencial hídrico da amostra. Muito obrigado. Devido ao nosso tempo, nós vamos responder a uma última pergunta e as demais nós vamos responder pelo e-mail. Fábio, essa é a pergunta também do participante Fábio Souza. Bom dia, Fábio. Já trabalhei com osmocondicionamento, com a utilização do PEG 6000 em cebolinha, com o objetivo de melhorar o índice de germinação. Não obtive os resultados esperados. O que poderia ter ocorrido com esses resultados? Olá, Fábio, bom dia. Olá, Fábio, bom dia. O que poderia ter acontecido, por exemplo, é, no caso, trabalhar diferentes níveis de potencial hídrico para a cebolinha. Eu não saberia dizer qual seria o ideal, mas talvez mudando alguns níveis a gente consegue diferentes resultados. Talvez o potencial hídrico tenha sido baixo demais a ponto de prejudicar a germinação da cebolinha ao invés de auxiliar. Muito bem, então muito obrigado ao Fábio pela apresentação do seminário, obrigado a cada um dos participantes. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação desse dia. Uma cópia do seminário será postada no site da Decagon Devices e dentro de, provavelmente na próxima semana, uma cópia do vídeo, incluindo o áudio dessa apresentação, será postada no nosso canal do YouTube. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, entre em contato utilizando a informação que aparece na sua tela. Mais uma vez, obrigado, um excelente final de semana a todos.